Quantas pessoas estão sofrendo na vida amorosa sem saber o que está de fato acontecendo? Porque não conseguem ter um relacionamento duradouro, uma família estruturada? Essas são algumas perguntas que você deve estar se fazendo. Antes de qualquer coisa, é preciso entender que existe um mundo espiritual atuante e muito próximo de cada um de nós. Laços espirituais amarram a vida sentimental de pessoas, neutralizando todas as tentativas de ser feliz. E como obter a libertação desse mal que possa estar impedindo você de ser feliz na vida sentimental? À luz da palavra de Deus? Rompendo Laços de Alma. Esse é o livro de Paulo Roberto Cronite. Você pode fazer o pedido deste livro agora mesmo pelo site icageavivamento.com.br ou diretamente pelo WhatsApp DDD 43 991 16 08 47. Vamos juntos lutar e vencer, rompendo laços de alma. Esse é o livro que vai mudar a sua vida. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha trazer agora o algo novo que eu e você precisamos. Abaixe a sua fronte. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos agora mais perto. É o momento da tua palavra. Há pessoas aqui, pessoas que estão em casa por tantos lugares, pessoas que estão agora nesse momento em outros países também, na Alemanha, na França. Hoje eu tive a oportunidade de falar com um irmão na Alemanha. Deus abençoe. E eu peço, Senhor, que o teu poder agora esteja indo de encontro com essas vidas, em nome de Jesus, para que todo laço, todo tipo de amarração espiritual saiba do Deus poderoso e vivo que está nesse lugar. Eu peço, Espírito Santo, que hoje venha ser um marco inicial em muitas vidas, que tudo aquilo que tem amarrado os caminhos venha tomar ciência da liberação do poder que está sendo ministrado neste culto. Eu te peço, Senhor, a autoridade, o domínio e o poder que está no uso desta palavra. Eis-me aqui mais esta vez, me apropriando da palavra que cura e liberta, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha como são as coisas. Quando uma pessoa se decide de verdade por Deus, para Ele, essa pessoa não mede esforços. Pode cair raio, trovão, chuva, vendaval, e ela está ali, porque ela sabe que ela precisa muito de Deus. Eu quero dizer que Deus trouxe você aqui porque Ele sabe o que você precisa. Antes mesmo de você abrir a tua boca, o Senhor já sabe. E a batalha não está sendo fácil. Estou mentindo? Tem hora que a gente vê a guerra espiritual que está acontecendo em volta. Aí a gente fala assim: se Deus não agir na minha vida, nesta hora eu não vou mais suportar. Não é? Aí o Espírito Santo, que conhece você antes mesmo de você estar aqui, sabe Ele o que você ia pedir. Eu quero que você feche os teus olhos por 1 minuto, e que você agora concentre-se na situação que você está vivendo. Senhor, eu peço que estas orações agora em silêncio
estejam sendo assistidas por ti. Aonde houver alguém orando comigo, você vai pensar na situação que você quer uma resposta de Deus. Eu peço ao anjo que está aqui comigo, que recolha essas petições neste primeiro dia desta campanha, desse propósito. Você está apresentando o teu propósito a Deus, e durante 7 quintas-feiras nós vamos lutar. Seja específico, diga a Ele o que você está passando, o que você está enfrentando, o que você está precisando, porque os anjos do Senhor estão recolhendo os pedidos. Isso. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Você crê que Deus vai dar um sinal de resposta para a tua vida? E que nós hoje estamos mexendo na caixa de marimbondo. Imagina você com uma vara curta, comprida, você está cutucando na caixa de marimbondo. A única coisa que você não pode fazer, depois que você mexe, é parar. Se você parar, eles retomam ao lugar que eles têm por casa. Vamos entender assim. A situação que você está passando, eles têm como uma base. Se eu parar, eu desistir de ficar cutucando para até derrubar aquela caixa de marimbondo que está lá em cima, eles vão ganhando força, porque eles começam a reconhecer em você a fraqueza. Então, eu tenho que ser um cristão que está realmente acreditando que esta palavra tem a autoridade para quebrar os laços da tua vida. E se eu estou me apropriando daquilo que a palavra de Deus está dizendo, eu vou sair daqui hoje revestido de autoridade para vencer o mal que está agindo contra a tua vida. Amém? O tema que o Senhor colocou no meu coração desde cedo é este: código de honra. O que significa uma pessoa que tem um código de honra? Em primeiro lugar, essa pessoa é decidida. Se eu tenho um código de honra, que geralmente está ligado a alguém que eu devo honrar, eu não vou desistir jamais. Agora, uma pessoa que não leva o código de honra a sério que ele fez, o que acontece com ela? Consequentemente, todos que estão envolvidos nesse código de honra, se mantiverem fiéis ao Senhor do código, terão resposta em suas vidas. Mas a partir do momento que eu não considero que Deus está falando, o Senhor do código, deste código, você vai ser honrado? Não. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra, ela precisa ter uma fé operante para trazer a resposta. A palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero ser participante de um código de honra que vem de Deus, eu vou dizer a Deus com todas as letras, com todas as palavras: Senhor, eu vim aqui para prestar verdadeiramente um culto a Ti, porque eu quero ser esse homem, esta mulher que Te honra em espírito e em verdade. Isso não é religião, isso não é placa da igreja, isso vem de Deus.
se eu estou nesse lugar hoje decidido ou decidida a tomar a posse da palavra que tem para a minha vida, a resposta: eu vou ter que tomar decisões. Não adianta. Qual que é o primeiro erro de alguém que começa uma batalha? Primeiro, para entrar numa batalha precisa ser um soldado. E para ser um soldado você passa por um código de honra. Você tem que ser fiel àquele Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Se eu não tiver um código de honra feito perante Ele, perante os anjos, as testemunhas, então eu já não estou qualificado para lutar. Eu tenho que ser humilde, chegar a Deus e dizer: Senhor, se o Senhor não me tomar hoje como um soldado, porque eu estou decidida, eu estou decidido, você não firmou uma aliança. Eu quero dizer que o primeiro passo para recuperar aquilo que pertence a você, eu tenho que tomar a decisão de ser um soldado fiel a Deus. Chegar a Ele e dizer: Senhor, hoje eu tomo a responsabilidade. E a partir de então, essa responsabilidade que é dada pelo Espírito de Deus começa a dominar a tua vida. O versículo que abre, ele está em Marcos capítulo 15, verso 43. Vamos fazer uma leitura. Marcos capítulo 15 e verso 43. Diz assim: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se como? Covardemente? Não. Ele dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Presta atenção. Quem foi José de Arimateia? Ele era um homem que participava do conselho, lá do conselho dos fariseus. E José de Arimateia era um homem rico. Ele, sendo cristão, durante os 3 anos de Jesus, do ministério dele, ele se manteve como um cristão, como que eu posso dizer hoje, se fosse nos dias de hoje? Um cristão James Bond, 007. Porque ele não se manifestava perante todos como um cristão. Por que isso? Porque se ele fizesse isso, primeiro, ele estava colocando o lugar dele em risco, a posição que ele tinha como um homem rico, e ele poderia naquele momento ser levado preso, como os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos. Então ele era cristão, mas até esse momento dele ir falar com Pilatos, ele não tinha se revelado como cristão. Estão entendendo onde quero chegar? Muitas vezes a gente fala, qualquer pessoa que você perguntar na rua, fala assim: o que você é? Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico. Alguém vai dar uma resposta assim: eu sou crente. É mesmo? Quando você se denomina crente, tem 2 maneiras de interpretação. Primeiro, o crente, aquele que acredita. E o crente que não somente acredita, mas também faz o que o seu Senhor diz. Qual que é o primeiro perfil? Um exemplo, pastor, de primeiro perfil. O primeiro perfil de crente é o diabo. Ele crê em Deus? Crê. Ele crê na palavra de Deus? Crê. Então, se você chegar para o diabo, ele vai poder dizer para você: eu sou crente? Vai. Só que tem uma coisa: ele é crente, mas ele não segue esta palavra. Portanto, o verdadeiro crente é aquele que se torna discípulo de Cristo. Aí que está o problema. José de Arimateia, homem de Deus, e serviu aos princípios finais de Jesus, cedendo um sepulcro onde foi sepultado nosso Senhor. Porém, durante os 3 anos de Jesus, ele ficou como agente secreto. Ele ia na casa de Simão, quando Jesus estava ali para se hospedar,
E ele pousava ali, mas ele ia sempre na tardinha da noite, para que ninguém o ouvisse. E talvez eu esteja falando com pessoas que estão agindo da mesma forma, não querem se revelar como cristãos que seguem a Jesus Cristo como discípulos. Você pode até dizer, eu sou crente porque eu creio, mas existe uma grande diferença em crente e aquele que é discípulo. E aí, a pergunta que faz, qual é a consequência de servir a Cristo como discípulo? Aquele que segue a Jesus como discípulo, é aquele que morre para esse mundo, e que está decidido por Jesus. O problema é que as pessoas estão fazendo cara de paisagem, falando assim, olha, não é comigo, então, Jesus também não pode dizer que Ele é contigo. Porque diz a palavra de Deus, quem vier a mim e negar a si mesmo, aí que está o problema. Para assumir um código de honra com Jesus, precisa negar a si mesmo. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai terminar esse culto, você vai para a tua casa, os problemas vão continuar exatamente como eram. A velha vida como era, vazia, sem sentido, sem ter o abrasamento do Espírito Santo, que é o principal, não tem efeito. A consequência de José de Arimateia, depois que ele declarou-se perante Pilatos que ele era cristão, foram terríveis. Sabe por quê? Primeiramente, José de Arimateia, ele era rico porque ele tinha uma companhia de navios e que faziam transportes comerciais. Ele era um homem muito influente, além de participar do conselho dos fariseus. Só que ele cria em Jesus. A partir do momento que ele se tornou realmente um discípulo, que passou a seguir Jesus e morrer para os padrões desse mundo, ele começou a ser perseguido. Sabe o que fizeram com esse aí? A Bíblia não está sendo clara a respeito da sequência de José de Arimateia, mas existem historiadores que dizem que José de Arimateia, depois que ele se declarou como cristão, discípulo, seguidor de Jesus, ele perdeu tudo. E diz que ele foi levado, preso. Isso é história. Esta bíblica é a história contada pelos historiadores do tempo. Amém? Porém, depois da prisão, diz que naquela prisão, um dia ele foi lembrado. E depois diz que José de Arimateia, ele foi resgatado dessa prisão, e ele voltou com a companhia que ele tinha mercante, e ele se tornou novamente um homem próspero, e diz alguns historiadores que mais próspero do que ele era antes. Estou entendendo o conceito que eu quero chegar? Muitas vezes nós estamos passando pela batalha espiritual, e não existe como passar pela batalha espiritual e não ter perdas. Porque para você entrar na batalha espiritual, você vai ter que primeiramente decidir de que lado que você está. Se você está do lado dos demônios, aonde está aí a comelança, vamos dizer assim, a bagunça, as baladas, as festas, você vai continuar com a tua vida derrotada, porém você não vai mexer tanto no inferno como você decidir-se por ele. Porque quando você se declarar não somente crente, mas um cristão, discípulo de Jesus, terão perseguições? Terão. Vai ter que passar pelo vale? Vai ter que passar pelo vale. Porque eu não acredito que exista um cristão que não tenha passado pelo vale. Eu passei e ainda passo. Só que tem uma coisa. A diferença de você passar pelo vale como um discípulo de Cristo é que o Espírito de Deus, ele vai à sua frente. E quando você pensa, agora eu vou ser destruído, você não vai ser destruído, porque o Senhor pega você pelas mãos e diz, agora a tua peleja é comigo. Você não age mais sozinho. Presta atenção. Você vai ter que acordar para a realidade espiritual das coisas.
Se você continuar com a tua vida passiva espiritualmente do jeito que está, aparentemente está tudo ok, mas você vai ter que ser corajosa e corajoso, como José da Arimateia foi para ir perante Pilatos e declarar assim: eu sou um cristão, discípulo de Jesus. Você vai ter que mexer na caixa de marimbondo. Vamos imaginar que Pilatos e todo o estado romano daquela época eram os demônios que estão hoje contra a tua vida. Você vai ter que tomar posição, vai ter que cutucar naquela caixa e vai dizer: hoje eu saio desse lugar com a ousadia do Espírito Santo, porque eu não aceito mais continuar com a minha velha vida do jeito que ela era. Você em casa, você está mexendo em caixa de abelha. Você está mexendo em caixa de abelha. De vez em quando leva umas ferroadas. Você acha que dá para mexer com caixa de marimbondo sem levar algumas ferroadas? Não. Só que você vai ter que continuar mexendo até que ela caia. Concorda comigo? Se você não fizer isso, ela vai crescendo. Está entendendo o raciocínio? O outro versículo diz assim, por favor. Em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 13. Os que servirem bem. Quem? Diga: eu e você. Os que servirem bem. 1 Timóteo 3,13. Os que servirem bem. A pergunta: você está servindo bem a Deus? Você está servindo bem a Deus como cristão? Em 1 Timóteo 3,13 diz: os que se decidirem servirem bem, leia comigo, alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então uma coisa é certa: se eu tomei decisão para se tornar um discípulo, então eu vou tomar um posicionamento, e a palavra de Deus diz que o posicionamento que eu vou ter é uma excelente posição. E qual a consequência disso? Eu vou ter uma fé determinada e vou ter uma posição excelente no reino de Deus, porque eu estou negando as coisas do mundo para servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Senhor Deus Altíssimo. Então eu creio que Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. Eu vou ter uma excelente posição e uma fé determinada pelo que a palavra está dizendo. Então você começará a colher o que essa palavra está dizendo na sua vida. O outro versículo, em Deuteronômio 3:31, 6 diz: qual o conselho de Deus hoje? Diga comigo: eu devo ser forte e corajoso ou corajosa. E Deus aí diz: não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Do que? Das circunstâncias, dos problemas, dos inimigos, das adversidades. Por que mais? Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Diga: Deus vai comigo. Deus vai comigo, e Ele diz que Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. A partir do momento que eu sair da maneira passiva de ser cristão, eu não quero ser um crente passivo, eu quero ser um crente, um cristão determinado, cheio da unção de Deus. Então eu vou agir com ousadia e vou enfrentar o adversário de frente em nome de Jesus. Caso contrário, você escolhe. Você tem a decisão na tua vida de mudar a história da tua vida. Você tem nas tuas mãos o poder da escolha. A quem servireis de fato? Porque a palavra também diz que é impossível servir a dois, ou há de agradar um e desprezar o outro. Não é isso? Você quer servir a quem?
Deus? Deus? Então você vai ser ousado e corajoso. Você vai ser determinado. Alguém vai te segurar? Porque eu estou certo que o Senhor Deus está à minha frente. Amém? E o outro versículo? Em Hebreus capítulo 10, 19, 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo. Aí está o segredo. Ousadia para entrarmos no Santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, pelo caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Eu quero dizer que a partir do momento que você tomou essa decisão, você tem a autoridade de Deus para entrar no Santo dos Santos, e você, dentro do Santo dos Santos, você vai expulsar da tua vida todas as castas do inferno que tem agido contra você. Lá dentro do Santo dos Santos, diz a palavra de Deus que foi inaugurado por Jesus um caminho novo e vivo. Diga, um caminho novo e vivo. Jesus já fez isso por você. Um caminho novo e vivo. Se Jesus já fez isso por mim, então eu posso entrar no Santo dos Santos, na autoridade do nome de Jesus, e todo o mal que tem agido contra a minha vida, contra o meu relacionamento, contra o meu casamento, contra as minhas finanças, contra a minha saúde, vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Amém? Porque o véu que impedia-me de entrar no Santo dos Santos foi rompido através de Jesus. Então eu posso hoje trazer para a minha vida as bênçãos de Deus. Amém? O véu ele foi. Agora a pergunta que o Espírito Santo faz para nós: o véu, aquele véu foi rasgado da sua vida? Ou ainda o véu permanece sobre os teus olhos? O que acontece quando o véu está sobre os nossos olhos? Se você tiver uma cortina na frente, você vai ver do outro lado. Se tiver uma cortina tampando a sua visão, você vai ver. Então, quem tirou a cortina? Jesus. E se Ele então está querendo hoje tirar a cortina que está nos teus olhos, a visão vai ser aberta. E com a visão aberta, o que vai acontecer? Você vai conseguir colocar os teus pés dentro do Santo dos Santos. Lá no lugar santíssimo é onde está a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te abraçar e vai dizer assim, bem nos teus ouvidos: vai ficar tudo bem. Eu creio nesta palavra. Eu vim aqui como um profeta de Deus para entregar esta palavra, e Deus está dizendo que você vai entrar no Santo dos Santos e você vai ter a resposta que vem do alto. Isso é uma questão de fé, e esta fé está no teu coração alojada. A única coisa que impede que a promessa do Senhor comece a acontecer na tua vida é somente se você não quiser. Somente se você não quiser dar um passo de fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível você entrar no Santo dos Santos. Sem fé, você não vai conseguir ver nada. Amém?